bem-vindos ao módulo de comunicação eficaz. Eu sou Lu Maza, escritora de teatro e TV e atriz. Sou uma mulher trans negra, uso cabelo comprido e liso e estou vestindo um vestido azul com flores. Ao meu fundo está uma estante cheia de livros. Hoje nós vamos conversar sobre alguns tópicos sobre comunicação. No nosso dia a dia, nos estudos e principalmente na vida profissional, é fundamental nós termos uma comunicação eficaz. Seja mandando um currículo, numa reunião ou até numa entrevista de emprego. Mas o que é comunicação eficaz? Comunicação eficaz é um diálogo, seja uma conversa pessoalmente ou uma mensagem escrita, como um e-mail, onde a gente consegue atingir o objetivo do que falamos, passando a mensagem que a gente quer com clareza para outra pessoa. Ou seja, comunicação eficaz é quando quem escuta entende exatamente aquilo que quem falou quis dizer, nem mais nem menos. Preparação. O primeiro passo para uma comunicação eficaz é a gente saber o que vai falar. Não adianta começar uma conversa com alguém sem saber o que vai dizer. Pense bem antes em qual é o seu interesse e o que você acredita que é indispensável falar durante a conversa. Procure também se informar sobre a pessoa com quem você vai conversar. Um exemplo. Digamos que uma pessoa seja convidada para uma entrevista de emprego em uma empresa que produz cosméticos. Essa pessoa poderia entrar no site da empresa e pesquisar quais produtos ela fabrica, para qual público eles são voltados, e também tentar se informar mais sobre qual seria a sua função e o que faria dentro da empresa. Ou seja, a dica é estar preparado. Estar preparado é tudo. Já dizia William Shakespeare, escritor inglês que sabia tudo de uma boa comunicação. Concentração. Seja pessoalmente, escrevendo um e-mail ou fazendo uma videochamada, é importante a gente evitar as distrações que podem aparecer durante a conversa, interrompendo a nossa atenção e até atrapalhando o fluxo do diálogo. Então, precisamos evitar qualquer coisa que cause distração, como checar o celular ou e-mail, ouvir músicas, ver televisão, ou mesmo as outras pessoas ao redor em conversas paralelas ou telefonemas. Procure um momento e lugar ideal, calmo e tranquilo, para que a comunicação seja mais eficiente. Linguagem coloquial e formal. Tanto na comunicação oral, falada, como na escrita, a linguagem pode ser dividida em coloquial e formal. A linguagem coloquial é aquela que é informal. A língua viva que nós falamos no nosso dia a dia, como as gírias, os regionalismos, as abreviações ou mesmo o nosso pajubá. Já a linguagem formal usa as regras da língua portuguesa para garantir que todos e todas se entendam bem, independente de pertencerem a um mesmo grupo ou região do país. Por exemplo, a linguagem formal também denota respeito em situações igualmente formais, como uma entrevista de emprego ou um chamado para uma reunião em uma empresa. Escrever. Hoje em dia, a gente se comunica cada vez mais através da internet, por e-mail, WhatsApp, e um texto bem escrito é fundamental em muitas situações. Na linguagem escrita, a gente acaba se preocupando muito mais com uma série de regras ortográficas que muitas vezes não tivemos nem acesso durante a nossa formação básica. Por isso, a gente tem tanto medo de escrever. Mas vamos começar pensando
em como construir primeiro o raciocínio do que a gente escreve e depois adequar as normas formais. Vocês lembram que eu falei que a gente precisa estar preparada e saber o que vamos dizer? Quando sentamos para escrever um texto, temos que ter em mente qual o objetivo que queremos alcançar com ele. Qual a mensagem que queremos transmitir. Por isso, vale a pena ter cuidado com a escolha de cada palavra e escrever da maneira mais direta e educada possível, para não correr risco de ter a mensagem incompreendida e o objetivo não ser alcançado. Escrita. O processo de comunicação pode se dar pela linguagem oral ou escrita. E embora a língua seja a mesma, a expressão escrita é diferente da oral, porque os recursos e suportes para essa comunicação são diferentes. A língua falada parte do contato direto entre as pessoas, onde o vocabulário, as palavras que são usadas, é mais restrito, mas está em constante renovação. Se a pessoa que fala não utilizar recursos que garantam a compreensão e empatia de quem escuta, pode ser que a comunicação simplesmente não aconteça. Já na linguagem escrita, o contato é indireto entre os interlocutores, as pessoas que participam da conversa. As estruturas e o vocabulário na linguagem escrita são mais ricos e clássicos. Também há alguns desafios. Um deles é que hoje escrevemos muito e algumas vezes escolhemos a escrita pela agilidade quando outra forma de comunicação seria a melhor opção, gerando desentendimento e incompreensão da nossa mensagem. Comunicar-se de forma eficaz é promover a troca e o encontro. É saber influenciar as pessoas e saber ouvi-las. É ser clara e manter-se no foco. Saber claramente o que se espera de cada reunião, e-mail, telefonema ou recado. Escolher a melhor forma de transmitir uma informação, seja falando ou escrevendo, é um dos primeiros passos para a comunicação ser eficaz. Linguagem escrita não é falada. No caso da linguagem escrita, às vezes, há muitas informações que queremos passar numa mensagem. Então, antes de começar a comunicação, a gente precisa separar as informações essenciais das desnecessárias e escrever o que é essencial. Outra coisa importante é lembrar que por mais que as pessoas sejam diferentes, tenham culturas, percepções e imagens diferentes, todas precisam compreender nossa mensagem, seja profissional e cordial. Um texto deve ser focado somente em assuntos relacionados à mensagem, como um tema da empresa em que alguém trabalha. Não há espaço para assuntos pessoais, brincadeiras e piadas, mas isso não quer dizer que a comunicação escrita precisa ser pesada e muito menos arrogante. Ser uma pessoa objetiva e tratar diretamente dos assuntos importantes demonstra respeito com quem está lendo, com o tempo das pessoas envolvidas e evita constrangimentos. Então, precisa pedir um favor? Vai cobrar um devedor? Está com alguma chateação? Precisa fazer uma reclamação? Seja uma pessoa educada sempre. Comunique-se com firmeza, confiança. Fale exatamente o que precisa ser dito, mas de maneira educada em qualquer circunstância. Use palavras como por favor e obrigado e assine tudo o que escrever. E devemos sempre escrever na primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Fale a linguagem do leitor.
Um bom texto deve ser escrito para outra pessoa, a leitora, que precisa ter respeitados seu conhecimento, necessidade de informações e direcionamento. As pessoas são únicas e têm necessidades diferentes de informação, detalhamento, explicação. Além disso, as pessoas recebem e entendem as informações seguindo seu jeito de pensar e suas expectativas. Então vale a pena se perguntar: para quem vai a mensagem? Qual informação a pessoa precisa saber por ela? O que precisa ser dito para que a pessoa compreenda a situação? Nunca distraia, confunda ou ofenda a pessoa a quem se dirige. Excesso de informação desnecessária pode distrair. E alguns detalhes exagerados podem acabar atrapalhando e confundindo a sua mensagem. Etiqueta da escrita. Um e-mail ou mensagem escrita, apesar da objetividade e agilidade, deve seguir algumas regras de etiqueta indispensáveis. Escreva com cuidado e evite excesso de letras maiúsculas ou escrever tudo em minúscula. Use um comprimento inicial e assine as mensagens. Revise a mensagem para que não deixe passar erros gramaticais. Evite enviar mensagens com cópia para todos. Saiba exatamente para quem deve endereçar sua mensagem e envie somente para essas pessoas. E repetindo, não ofenda, distraia ou confunda. Concisão. Uma dica para evitar confusões e distrações é usar da concisão, que não é só escrever pouco, mas transmitir a informação completa que queremos passar num texto com o mínimo de palavras possível, indo direto ao ponto, sem deixar dúvidas. É fazer a pessoa que estiver lendo entender a mensagem sem precisar reler. Um parágrafo de exemplo. O bairro do Limoeiro é uma área socioeconômica assimétrica, caracterizada por grandes construções que ostentam a modernidade e humildes residências que retratam a pobreza. Bom, tudo isso poderia ser reduzido ao seguinte parágrafo. Limoeiro é um bairro desigual, com prédios grandes e modernos e casas pobres. Percebeu a diferença? Textos do cotidiano não precisam ser bonitos, cheios de enfeites. Eles precisam comunicar com objetividade. Este deve ser o nosso propósito. Revisão. Depois de escrito, é hora de revisar seu texto para as correções ortográficas e gramaticais antes de enviá-lo. É a mesma lógica do uso da linguagem formal, uma maneira de tornar a comunicação eficaz e todos se entenderem bem. Além dos nossos conhecimentos de língua portuguesa, nós podemos usar e abusar dos corretores virtuais. Alguns vêm integrados em programas de edição de texto e outros podemos encontrar na internet. Então vamos fazer um exercício? Escreva de forma concisa, clara e eficiente um pequeno parágrafo descrevendo suas pretensões profissionais para o próximo ano. Depois, vá até o Google, digite corretor ortográfico gratuito, procure um site confiável e faça o teste. Cole seu parágrafo e observe as correções sugeridas. Escuta, sabem aquela máxima de que se nós temos 2 ouvidos e uma só boca, é para ouvir mais e falar menos? Quantas vezes não dificultamos o nosso trabalho ou perdemos a oportunidade de manter relacionamentos com colegas, amigos e familiares por não saber escutá-los? Ter uma boa escuta é fundamental para construir uma comunicação eficaz e boas relações.
A palavra escutar e a palavra ouvir têm o mesmo significado, afinal são sinônimos, mas na prática seu uso acaba sendo bem diferente. Existe uma diferença entre estar ouvindo e estar escutando outra pessoa. O ouvir é como estar naturalmente usando o órgão do nosso corpo, o ouvido, o que não exige nenhum esforço ou raciocínio. É como estar sentado, assistindo à TV e ao mesmo tempo ouvindo os sons externos do ambiente. No caso de escutar, não é bem assim. Escutar exige da gente uma ação e uma atenção diferentes. Quando a gente está, de fato, escutando uma pessoa falar, estamos utilizando grande parte dos nossos canais sensoriais. Usar os canais sensoriais na comunicação significa estar totalmente presente, porque estamos visualizando a expressão do rosto da pessoa, ouvindo o tom de voz e muitas vezes percebendo o que realmente está por trás do que a pessoa quer dizer. Em uma conversa, precisamos expressar nossas ideias, mas também escutar e interpretar o outro. Saber ouvir é mostrar que, mesmo não concordando com o que a pessoa está falando do outro lado, nós demonstramos interesse pela sua fala. Ouvimos, certificamos que entendemos o ponto de vista da outra pessoa e respeitamos sua opinião de maneira cuidadosa. Pode parecer detalhe, mas isso ajuda muito em todo tipo de relacionamento, seja profissional ou pessoal, porque mostra que a outra pessoa está sendo valorizada, além de mostrar que somos pessoas flexíveis no que diz respeito a acolher ideias e opiniões diferentes das nossas. Ter uma escuta ativa ajuda a criar bons relacionamentos, minimizar conflitos, desenvolver empatia e despertar a consciência de que precisamos ter uma boa escuta para uma comunicação eficaz. Dê espaço para que a outra pessoa fale. Em um diálogo, precisamos respeitar o turno das palavras, ou seja, respeitar a vez de cada um falar. É necessário aguardar até que a outra pessoa termine de falar para aí sim contribuir com a nossa fala. Cortar ou não deixar alguém falar, além de ser falta de educação, interrompe a eficácia da comunicação. Numa conversa, todas as pessoas envolvidas devem respeitar o discurso uma das outras. Escuta ativa. Tenha compreensão e empatia com o ouvinte, como você gostaria que tivessem com você. Ter uma escuta ativa é uma ferramenta de comunicação que está dentro de um conceito que chamamos de comunicação generosa. Esse conceito pressupõe que, a partir do momento em que uma pessoa se coloca para conversar com outra e presta atenção na sua fala, está demonstrando um interesse verdadeiro pelo assunto e, acima de tudo, pela mensagem que está sendo dita. Apesar do seu nome dar ênfase principalmente ao ato de escutar, a escutativa não é simplesmente o ato de ouvir calada o que a outra pessoa tem a dizer, mas sim demonstrar interesse pelo assunto e evitar qualquer tipo de julgamento sobre quem está falando. A escutativa parte de um interesse verdadeiro para entender a realidade do outro. É uma prática que investiga com curiosidade o que a outra pessoa está tentando expressar, com perguntas e confirmações da compreensão
do que está sendo dito. Ou seja, escuta ativa é ser uma pessoa ouvinte. Podemos dizer que há um sentimento de compaixão na escuta. Não é preciso concordar com tudo que é dito, mas simplesmente entender que há uma pessoa que tem pensamentos e ideias divergentes das nossas, mas que precisa compartilhar aquilo que está sendo dito, pois será importante para nós. Dúvidas? Tenha o hábito de perguntar. Outra boa prática é utilizar a criatividade e a curiosidade para entender melhor o contexto da fala da pessoa. Então, faça um pequeno exercício quando quiser praticar a escuta ativa. Ao invés de ficar apenas calada, comece a perguntar de forma educada. Pergunte por mais detalhes sobre o assunto para entender melhor o ponto de vista da pessoa. Isso pode parecer algo muito simples, mas esse ato ajuda a treinar o seu cérebro a conquistar a compreensão do outro de uma maneira mais rápida, o que torna a escuta mais fácil, além de tornar a conversa muito mais eficaz. Durante as intervenções em uma escuta, procure evitar alguns erros comuns das pessoas em uma conversa, como os exemplos a seguir. Erros de alguém escutando numa conversa. Aconselhar. Eu acho que você deveria se gabar. Isso não é nada. Escute o que aconteceu comigo. Educar. Isso pode se transformar em uma experiência positiva para você se você consolar. Não foi sua culpa. Você fez o melhor que você pôde. Contar uma história. Isso me lembra a vez em que cortar. Ah, para, não fica assim também. Simpatizar. Ah, que pena para você. Interrogar. Desde quando isso começou? Explicar. Eu teria ligado, mas corrigir. Isso não foi o que aconteceu. Aposto que você já falou uma dessas coisas no meio de uma conversa, não foi? Que tal começar a praticar mais a escuta ativa do que fazer esses apontamentos? 10 dicas para praticar a escuta. Evite distrações para que você consiga se concentrar totalmente na pessoa que está falando. Você precisa se livrar de possíveis distrações como conversas paralelas, e-mails e telefonemas, por exemplo. Por isso, organize-se para estar livre e totalmente focada no diálogo. Silencie as notificações no seu celular. Deixe claro que você está indisponível para outros compromissos enquanto aquela conversa durar. São ações simples que vão te ajudar a realmente entender o que está sendo dito, principalmente se você é daquelas pessoas que têm dificuldade de concentração. Sinalize que está acompanhando a conversa. Dê sinais de que você está acompanhando a conversa. Isso vai te ajudar a manter o foco e ainda fará com que a pessoa se sinta motivada a continuar compartilhando. Esse é o momento de usar sua linguagem corporal, como acenar com a cabeça, sorrir e manter uma postura aberta e interessada. Você também pode dar respostas curtas ou perguntar alguma coisa para estimular a continuidade do assunto. Dê o tempo necessário. Eu sei que nos tempos atuais tudo acontece muito rápido e a tendência é que as respostas que estamos procurando já estejam nas nossas mãos em questões de segundos. Mas no processo de escuta ativa, você tem que dar o tempo necessário para que as informações sejam passadas da maneira que tem que ser. Seja uma pessoa preparada para deixar a conversa fluir
o tempo que for preciso. Em caso de reuniões com horário marcado, faça uma boa gestão do tempo, mas não use isso como argumento para acelerar a conversa. Aprenda a linguagem. A linguagem é mais um elemento muito importante para uma comunicação eficaz. Falar a mesma língua é fundamental, não só para a compreensão da mensagem, mas para a fluidez da conversa. Por isso, certifique-se que você está por dentro da maneira com a qual a outra pessoa se expressa. Pergunte. Perguntar é uma ótima maneira de garantir que você realmente está compreendendo a mensagem. Além de demonstrar que você está prestando atenção no que a outra pessoa está dizendo. Então, em momentos estratégicos da conversa, faça perguntas de maneira interessada, de forma que aprofunde o assunto em questão. Observe atentamente. Além de prestar atenção no conteúdo, lembre-se de ouvir com olhos e ouvidos. Ou seja, observe atentamente também a linguagem corporal da outra pessoa. Contato visual, postura e posição das mãos também comunicam. Às vezes, esses detalhes dizem muito mais que as próprias palavras. Evite julgamentos. Outro ponto importante na escuta ativa é ser neutra e imparcial ao ouvir a outra pessoa dizendo. Não permita que estereótipos ou preconceitos interfiram no entendimento da mensagem. Não é o momento de fazer suposições e nem de tentar adivinhar o que a pessoa vai falar. Então, deixe que a outra pessoa use o seu espaço de fala e não a interrompa com argumentos contrários até que ela tenha finalizado sua fala. Tome notas. Provavelmente você não irá lembrar de muita coisa dita no momento da conversa. E tudo bem, não dá para confiar 100% na nossa memória. Se você quiser ter em mãos informações importantes que estão sendo passadas, eu sugiro que você tome notas. Seja uma nota mental, reforçando aquela mensagem, ou mesmo escrevendo no papel, de forma discreta. Ou logo depois. No caso de uma reunião, você também pode avisar que vai tomar anotações. Reflita sobre o que ouviu. Para que a conversa faça diferença e você entenda o que ouviu, não adianta aquilo entrar por um ouvido e sair pelo outro. A escuta ativa envolve a reflexão da mensagem. Qual ação será tomada a partir dali? O que pode mudar? O que precisa ser feito? São perguntas que precisam ser respondidas ao escutar ativamente. Dê um retorno. Como a escuta ativa é pensada para incentivar a verdadeira compreensão numa conversa, uma coisa que pode enriquecer ainda mais é fornecer um feedback, ou seja, um retorno a respeito do que você entendeu da conversa. Compartilhar a sua visão sobre o assunto, se você achar que é construtivo ou que irá somar alguma informação ou compreensão para a situação. Nesse momento, seja uma pessoa aberta, respeitosa e sincera. Para uma boa escuta, trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratada. A interpretação é aquilo que permite a compreensão de qualquer mensagem, texto ou discurso que recebemos. É quando se estabelece a comunicação. Saber interpretar uma mensagem é imprescindível no mercado de trabalho, nos estudos e nas relações interpessoais. Interpretar o que a pessoa quer nos dizer através da interpretação textual e visual é essencial. Para que a interpretação aconteça de forma eficaz, é importante estar atrelada a outros elementos, como a prática de leitura com regularidade,
o que proporciona o enriquecimento do vocabulário e nos ajuda a compreender melhor as estruturas linguísticas e relações semânticas. A primeira dica, então, é que para ter uma boa interpretação é fundamental ler. Experimente praticar ler diariamente o jornal da sua cidade. Você também pode ler uma história em quadrinhos, a biografia de um artista que você goste. Não importe, mas pratique a leitura de forma constante. Eu vou deixar algumas sugestões de crônicos e contos, pequenos textos no material de apoio. Eu espero que vocês gostem. Interpretação de texto. A interpretação de texto permite que as pessoas possam aumentar o domínio sobre a linguagem escrita e falada e se tornarem cada vez mais eficientes dentro das informações a serem transmitidas e compreendidas. Por isso, a interpretação favorece a compreensão profissional e pessoal, oferecendo um maior entendimento e assimilação de conteúdo e ideias de uma mensagem. Ao nos depararmos com as possibilidades de uma interpretação, devemos ter em mente que podemos fazer dois tipos de leitura. A leitura informativa, que busca as palavras mais importantes de cada parágrafo, constituindo assim as palavras-chave do texto. E B, leitura interpretativa, que é aquela que busca a compreensão, análise e síntese, o resumo das informações do texto, com o entendimento da mensagem, a assimilação da informação essencial e a organização das ideias de quem escreveu. Uma leitura interpretativa permite uma compreensão real da situação e uma reflexão da ação que ela pode demandar. Sentido literal e figurado. Quando a gente recebe uma mensagem, podemos interpretar o sentido literal e figurado. O sentido literal trata do significado objetivo de uma palavra. Já no sentido figurado, as palavras possuem significados simbólicos que dependem de seu uso. Cada sentido tem suas características. Sentido literal. Também chamado de sentido próprio ou denotativo, tem algumas características. Vamos lá. Transmite o significado original da palavra. Normalmente, está associado ao primeiro significado que aparece na definição do dicionário. Transmite o sentido mais comum da palavra, sendo aquele que é imediatamente reconhecido. Transmite o significado mais objetivo da palavra, independentemente do contexto da frase em que surgir. A principal função é transmitir uma informação clara e objetiva. Sentido figurado. Também chamado de sentido conotativo. Ele apresenta as seguintes características. Surge em situações particulares de uso da língua, ligado ao contexto da frase onde aparece. Transmite um significado subjetivo da palavra, aquilo que está no subtexto, que depende da interpretação de quem escuta. Apresenta um sentido simbólico da palavra, influenciado por associações e ideias que ampliam o sentido original dela. A principal função da mensagem é ser expressiva, para provocar sentimentos em quem recebe. Por exemplo, se eu disser meu carro quebrou, as palavras estão no sentido literal. A mensagem que eu quero transmitir é que realmente meu carro, um veículo motorizado de 4 rodas, quebrou. Por outro lado, se você estiver na casa de uma amiga e depois de algum tempo disser aí, já é tarde e eu estou puxando o carro, nesse caso, as palavras estarão sendo utilizadas no sentido figurado. Afinal, puxar o carro nesse contexto significa ir embora. Não que você vai puxar um veículo motorizado, né? Agora, vamos pensar num exemplo curioso. Na frase "as meninas vão literalmente ficar a ver navios esta noite",
Poderíamos pensar se tratar de sentido figurado, já que existe em português a expressão ficar a ver navios, que significa não ter conseguido aquilo que queria, no sentido figurado. No entanto, na frase, o destaque a literalmente mostra que as tais meninas realmente passariam a noite olhando navios de verdade no mar. Agora você já sabe, literalmente, quando falar literalmente. Comunicação não verbal. O corpo fala. Comunicação não verbal é toda comunicação que realizamos com o nosso corpo sem o uso da palavra falada, como gestos, postura e contato visual. Entender a linguagem corporal e usá-la a seu favor é muito importante. O corpo demonstra o que está por trás das palavras. A postura entrega o que a pessoa está sentindo: medo, tensão, insegurança, alegria. O corpo mostra a emoção. Uma linguagem corporal positiva e assertiva faz com que as pessoas acreditem no que estamos transmitindo. O jeito como você está enquanto fala é tão importante quanto o que você está falando. Preste atenção na linguagem do seu corpo. Uma das principais funções da comunicação não verbal é complementar o processo da comunicação verbal. Graças a ela é possível dar maior ênfase à mensagem e reagir ao que foi dito. Além disso, a comunicação não verbal possui as seguintes funções: substituir uma expressão ou frase, atribuir ajustes à fala, pausas e gestos, dando maior compreensão ao que é dito. Expor relações e influências interpessoais. Contradizer o que está sendo dito. Complementar uma mensagem. Agora, você sabia que existem vários tipos de comunicação não verbal? Em nosso dia a dia, ao nos comunicarmos, utilizamos diferentes tipos de comunicação não verbal. Vamos descobrir algumas? Paralinguagem. São os sons que não integram o vocabulário da língua portuguesa. A maneira de falar, a entonação de voz utilizada durante a comunicação e as pausas que fazemos enquanto falamos. Essas são as formas mais comuns de paralinguagem. Proxêmica. Está ligada ao uso que o homem faz do espaço ao seu redor para se comunicar. Trata de aspectos como a proximidade entre as pessoas que estão conversando e suas implicações da influência do ambiente onde ocorre a comunicação, além de outros aspectos ligados ao espaço físico. Importante dizer que para cada grupo cultural existe um padrão de espaço diferente. Cinésica. Trata-se dos movimentos que realizamos com todas as partes do nosso corpo, também chamada de linguagem corporal. Expressões faciais, postura corporal e gestos fazem parte da comunicação cinésica. Características físicas. Neste tipo de comunicação não verbal entram as roupas, acessórios, aspectos visuais e o impacto provocado por eles na outra pessoa, ou seja, aquela primeira impressão que causamos. Depois de termos a oportunidade de entender os tipos de comunicação não verbal, vou abordar um pouco mais alguns deles para que assim fique mais claro em sua mente e você possa identificá-los e interpretá-los devidamente em seu dia a dia. Expressões faciais. É através do rosto que transmitimos e ocultamos nossas emoções. É um potencial em comunicação, ocupando um lugar importante na transmissão do que estamos sentindo. Compreender a expressão facial permite verificar a coerência entre o que foi dito e o que é mostrado. Reflete atitudes interpessoais. Algumas pessoas estudiosas de comunicação afirmam ser a principal fonte de informação associada à fala humana.
Gestos. É um movimento ou uma série de movimentos que usamos para nos comunicar ou comunicar uma mensagem específica. Na maioria das vezes, os gestos são orgânicos e espontâneos. Embora os gestos das mãos sejam os mais comuns, qualquer movimento corporal pode significar um gesto. Pode ser de forma voluntária, como um beijo, por exemplo, ou de forma involuntária, como os pés balançando, pálpebras tremendo, ou mãos que não param de rabiscar ou mexer em alguma coisa, o que demonstra tensão e nervosismo. Postura ou expressão corporal diz respeito às posições que o nosso corpo assume. Essas posturas quase sempre correspondem ao subconsciente, transmitindo uma mensagem. Quem nunca ouviu a frase "o corpo fala"? A postura e expressão corporal têm relação com as posições que o nosso corpo assume em situações de comunicação. Aparência. A aparência e a forma de vestir são dados fundamentais quando vamos construir uma primeira impressão com alguém. São elementos que influenciam a comunicação. Que tal praticarmos algumas técnicas para uma comunicação não verbal eficaz? Sente-se em frente a um espelho e vamos treinar algumas práticas de comunicação não verbal. Repare no seu rendimento e procure onde você pode se aperfeiçoar. Tenha atenção à sua postura. Ombros curvados e braços fechados demonstram barreira e desânimo. Evite esse tipo de postura. Controle o tom de voz. É natural que em um momento de empolgação ou raiva, nosso tom de voz seja alterado. Porém, é importante manter a postura neutra e a tonalidade da sua voz padrão para evitar conflitos e mal-entendidos. Mantenha o contato visual. É importante criar uma conexão com seu receptor, a outra pessoa com quem você conversa. O contato visual é o principal meio de conseguir isso. Caso esteja falando para um grupo, tente olhar diretamente nos olhos de todos, sempre alternando entre as pessoas presentes. Evite a cara feia. Às vezes, estamos apenas pensativas, mas nossa expressão pode sugerir que estamos chateadas ou zangadas. Então tenha cuidado para que suas expressões faciais deixem as pessoas confortáveis ao seu lado. Ouça e observe. Assim como você emite importantes sinais sobre seus pensamentos e personalidade, as outras pessoas também fazem isso. Então fique atento, atenta e atente ao que elas falam, mas sem deixar de observar sua linguagem corporal. No campo da comunicação, a persuasão é muito utilizada para convencer as pessoas a incorporarem determinado comportamento, tomar uma atitude específica ou adotar uma ideia. Seja o que for que você estiver querendo comunicar, um produto, ideia, serviço ou até mesmo o seu currículo, a persuasão é uma ponte que liga as pessoas às emoções e sentimentos que ela deseja provocar. Para aplicar a comunicação persuasiva, é preciso seguir alguns passos. Assim conseguimos divulgar, vender e comunicar melhor o nosso produto, serviço ou mesmo uma ideia. Usar bem as palavras é a chave. Utilize bons argumentos na sua fala. Mostre que você acredita no que está vendendo ou dizendo. A confiança também é muito importante no momento da persuasão. Bastante disso vai depender de como seu corpo está se portando. Coluna ereta, cabeça sempre erguida, contato visual e firmeza. Frequentemente, confundimos o significado de persuasão com manipulação.
A comunicação persuasiva é uma comunicação orientada com intenção. E, frequentemente, esta intenção não é nada além do desejo de que outras pessoas apoiem nossas ideias e nossas opiniões. Nem todas as pessoas querem manipular as outras por benefício próprio. Todo mundo faz uso contínuo da comunicação persuasiva sem perceber isso. No entanto, esse tipo de comunicação requer certas técnicas que podem ser treinadas. As mais importantes são lógica. Muitas pessoas defendem suas ideias ou opiniões se baseando exclusivamente em emoções. As opiniões baseadas em emoções podem defender tanto as coisas mais estranhas quanto as coisas mais verdadeiras. No entanto, a falta de lógica convence pouco. A emoção é necessária, mas sempre combinada com a lógica. Boa educação. As pessoas que tentam impor suas ideias à base de insultos e falta de respeito não convencem a ninguém. A gente vive isso diariamente nas redes sociais, não é? Apresentar opiniões com respeito pelos demais convence muito mais. Senso de humor. O humor não deve faltar, especialmente para rebater os argumentos contrários com leveza, de forma esportiva, talvez até com um pouco de ironia. Agora, vamos ver alguns dos principais benefícios de uma comunicação persuasiva. Simpatia. As pessoas que conseguem desenvolver essa qualidade são percebidas como gentis, tanto no campo pessoal como profissional. Atenção! Ser uma pessoa simpática não significa ceder às vontades dos outros ou simplesmente fazer as coisas só para agradar ao próximo. Ser simpático quer dizer que você é alguém cortês, afável e agradável para se conversar e conviver. Inteligência emocional. A persuasão contribui para a construção dessa habilidade. A inteligência emocional é essencial para que você esteja consciente dos próprios sentimentos e saiba como adequá-los em cada situação. Além disso, você terá a consciência das emoções que os outros ao seu redor estão demonstrando. Habilidade de convencimento. A persuasão é uma ferramenta essencial para alguém que precisa vender um produto ou uma ideia. Ser bem-sucedido ao convencer alguém não quer dizer que o seu pensamento, serviço ou produto seja excepcional em 100% das situações. O sucesso também pode ter relação com a linha de pensamento lógica que foi desenvolvida. Escutar na essência. Uma pessoa persuasiva gosta de escutar, mas não é simplesmente ouvir. É a escutativa da qual já falamos. A pessoa não apenas ouve o que o outro tem a dizer, como está sempre atenta aos sinais de sua face, a expressão corporal e a forma de comunicar, ou seja, a comunicação não verbal. Flexibilidade e tolerância. A persuasão permite que a pessoa mostre o ponto de vista de forma sutil em um debate ou discussão. Isso demonstra inteligência emocional, autoconhecimento, empatia e respeito. Não é porque a sua colega tem opiniões diferentes das suas que ela está errada, por exemplo. Assim como o contrário. Esse tipo de comportamento respeitoso ajuda muito no desenvolvimento de uma comunicação mais eficaz. Comunicação assertiva. A comunicação assertiva é uma das principais competências de um profissional de sucesso, e não por acaso. Esta capacidade demonstra o nível de sua inteligência social, ou seja, sua habilidade de se relacionar com os outros e de conquistar a colaboração das pessoas. Uma comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinâmica e respeito, obtendo o retorno esperado. Quando funciona bem, cria um canal aberto que permite o diálogo entre as partes e a maior intercolaboração. A assertividade
é a capacidade de nos expressarmos de forma clara, direta e objetiva, utilizando métodos que façam com que o outro entenda com exatidão aquilo que queremos dizer. Uma pessoa assertiva é positiva, demonstra autoconfiança e sabe manifestar sua opinião de forma transparente. Essas virtudes cooperam para que ela se comporte com mais equilíbrio e segurança ao tomar decisões e executar ações. Nem sempre é fácil identificar um comportamento realmente assertivo. Muitas vezes as pessoas confundem assertividade com agressividade. A comunicação assertiva é baseada no equilíbrio. Ela requer que você seja franco com seus desejos e os desejos das outras pessoas. Quando você pratica a comunicação assertiva, isso mostra que você é uma pessoa segura de si e está aproveitando isso para provar seu ponto de maneira firme, justa e com empatia. Que tal um exemplo para ficar mais fácil? Vamos lá. Digamos que um chefe coloca uma pilha de trabalho na sua mesa no seu último dia antes de sair de férias e exige que seja entregue imediatamente. O trabalho precisa ser feito, mas quando ele delega a você em uma hora inapropriada, mostra desrespeito e falta de consideração com suas necessidades e sentimentos. Você poderia responder informando ao seu chefe que o trabalho será feito, mas depois que você retornar de férias. Nesse caso, você encontraria o ponto de ser uma pessoa assertiva, conseguindo reivindicar seus direitos ao mesmo tempo que reconhece a necessidade do seu chefe sobre o trabalho a ser feito. Agora, vamos ver 8 dicas que vão ajudar a melhorar sua comunicação. Valorize você e seus direitos. Para ser mais assertiva, você precisa ter uma boa compreensão sobre si mesma, assim como acreditar no seu valor e no que você representa. Essa crença pessoal é a base para a autoconfiança e um comportamento assertivo. Isso vai te ajudar a reconhecer que você merece ser tratada com dignidade e respeito. Te dá a confiança para lutar por seus direitos e ser verdadeira consigo mesma. Demonstre suas necessidades e desejos com confiança. Se você quer ter o máximo do seu desempenho, então precisa garantir que suas prioridades sejam atendidas. Não espere que outra pessoa reconheça a sua necessidade. Você pode acabar esperando para sempre. Tome a iniciativa e comece a identificar o que você precisa. Então trace metas para que você possa atender suas prioridades. Fazendo isso, você pode falar de maneira clara e confiante. Encontre maneiras de realizar pedidos que evitem sacrificar necessidades de outras pessoas. Lembre-se, você quer pedir algo para as pessoas e pedir de maneira agressiva pode até comprometer o relacionamento de vocês. Entenda que você não pode controlar o comportamento dos outros. Não cometa o erro de assumir a responsabilidade sobre como as pessoas vão reagir à sua assertividade. Se agirem de maneira agressiva ou ressentida com você, evite responder da mesma forma. Lembre-se que você pode controlar a si mesma e seu comportamento. Então faça seu melhor para se manter calma e comedida. Expresse seus sentimentos de maneira positiva. É importante dizer o que está na sua mente, mas você deve fazer isso de maneira construtiva e sensível. Lembre-se de controlar suas emoções e continuar sendo uma pessoa respeitosa em todos os momentos. Mantenha-se aberta a críticas e elogios. Um ponto importante da comunicação assertiva é aceitar os retornos, sejam eles positivos ou negativos,
de forma gentil, humilde e positiva. Se você não concorda com a crítica recebida, então precisa estar preparada para falar sobre isso, sem entrar na defensiva ou se estressar. Aprenda a dizer não. Dizer não é algo difícil a se fazer, ainda mais se você não está acostumada. Mas é vital se você deseja se tornar uma pessoa mais assertiva, conhecer os próprios limites e saber o quanto você é capaz ou quer fazer algo. Preste atenção na sua expressão corporal. Você pode ajustar a sua linguagem corporal para ter uma boa comunicação. Como já vimos, o jeito que você fala é tão importante quanto o que você fala. A pessoa com quem você estiver conversando vai ouvir uma mensagem confusa se você estiver falando firmemente, mas de cabeça baixa, por exemplo. Tente sempre olhar nos olhos da outra pessoa. Faça uso de técnicas de comunicação assertiva. Existem várias técnicas simples, mas eficientes de comunicação assertiva que irão te ajudar, como por exemplo, use frases como eu, faça uso de expressões como eu quero ou eu preciso para fazer afirmações simples e provar seu ponto. Evite exageros com palavras como sempre ou nunca. Fale com fatos e não julgamentos. Empatia. Sempre tente entender a maneira com que a outra pessoa enxerga a situação. Resumo sobre comunicação eficaz. Neste encontro, nós vimos que uma comunicação eficaz é aquela que atinge com efetividade seu objetivo, que é transmitir uma mensagem com clareza, seja de forma escrita ou oral. Seja o mais claro possível. Agora, sempre que trocar uma ideia com alguém, procure verificar se a pessoa entendeu tudo o que você falou. Comunicar-se com clareza é um hábito, portanto precisa ser exercitado sempre que possível. Escute a opinião da outra pessoa. Depois de ouvir suas ideias e argumentos, nós podemos continuar pensando o mesmo, mas também podemos transformar alguns de nossos conceitos. Ter uma mente aberta para a mudança não só beneficia a comunicação, como o nosso próprio conhecimento. Não tenha medo de fazer perguntas. Quem se comunica bem não tem medo de fazer perguntas. Da mesma maneira que acontece quando vamos a uma aula sem tirar dúvidas, uma reunião vai ser menos produtiva quando os envolvidos não falarem nada. Além disso, dúvidas e fatos não elucidados podem virar um problema maior no futuro. Por isso, sempre que tiver uma dúvida, faça com que ela seja ouvida. É assim que se faz uma comunicação eficaz. Foi muito bom conversar com vocês e espero que daqui para frente sua comunicação seja muito mais eficaz, seja na vida profissional ou no campo pessoal. Vou deixar como material de apoio alguns textos e vídeos para que vocês continuem a pensar e aperfeiçoar a sua comunicação. Eba! Parabéns! Mais uma etapa vencida aqui dentro do projeto Transformação. Quanta coisa a gente aprendeu com a Lumasa, né? A gente aprende a se comunicar melhor, usar ferramentas para a gente se conhecer melhor, e se conhecendo melhor, como é que a gente pode estar se relacionando e se comunicando melhor com o nosso entorno. E no próximo vídeo você vai conhecer uma mulher que muda a minha vida todos os dias, que é Ana Minuto. Ela vai estar falando sobre negociação, sobre mediação, resolução de conflitos e de uma ferramenta que mudou a minha vida quando eu conheci e coloquei em prática, que se chama comunicação não violenta. Fica comigo, esse é só mais um passo na conquista do nosso Transformando Vidas aqui dentro do projeto Transformação. Te encontro no próximo vídeo. Tudo de bom.